Oi, gente, tudo bem? Eu recebi uma mensagem da Karen, que foi estagiária aqui no nosso escritório, e ela pediu para que eu explicasse para vocês como que funciona o Xref. Ela me disse que foi muito bom para ela no TFG, ajudou bastante no projeto, e ela viu que muita gente na faculdade, na classe dela, não sabia como mexer no Xref. É um comando do AutoCAD que funciona super bem e ajuda muito a gente aqui no escritório de arquitetura a gente organizar os nossos projetos e os nossos arquivos. Eu vou mostrar para vocês como que é o conceito e aí a gente vai lá para o computador para eu mostrar na prática como que eu faço. Bom, então a gente tem um arquivo base onde eu reúno tudo o que diz respeito ao projeto. Então, aqui dentro tem layout, iluminação, tem elétrica, hidráulica, forro, paginação de piso, decoração, marcenaria. E tudo o que diz respeito à concepção e todas as informações do projeto. Desse arquivo base aqui, que esse aqui é um arquivo do AutoCAD, eu vou puxar esse arquivo como uma janela para outros arquivos, que vai ser a lista do meu projeto executivo. Então, eu separo, em primeiro lugar, as NBs. Essas aqui são as minhas plantas principais do projeto de arquitetura. E para cada planta dessa aqui, eu abro um arquivo novo que eu vou puxar esse arquivo base. Então, eu tenho tudo isso aqui de plantas. Eu tenho 4 arquivos com as 4 plantas diferentes, que tem esse arquivo base referenciado. E aí, depois disso, eu abro um arquivo para cada ambiente, onde eu vou fazer os detalhamentos. E para esses detalhamentos dos ambientes, eu também abro plantas, né, arquivos separados. E aí, qual que é a lógica de tudo isso aqui? Toda vez que eu faço uma alteração no projeto, eu vou alterar nesse arquivo base aqui. Alterando esse arquivo base, automaticamente ele atualiza todos esses outros desenhos. Bom, então vamos lá, vou mostrar para vocês como que funciona a lógica do Xref. Essa aqui é uma pasta de um projeto executivo que a gente já finalizou. Eu tenho um arquivo, que é esse aqui, tem o código do cliente e logo na frente base, é onde eu reúno todas as informações do projeto. E logo depois vem as NBs, que são aquelas plantas que eu falei para vocês, e mais o detalhamento separado por ambiente. Eu vou abrir a base para vocês verem como que é uma base de arquitetura de interiores. Aqui eu reúno todas as informações. Tem os blocos de iluminação, as indicações de elétrica, eu tenho paginação de piso, tenho forro, os itens de decoração, que são esses bloquinhos aqui. Então, tudo em bloco que eu consigo editar aqui. Eu vou abrir agora um outro arquivo para vocês verem. Por exemplo, vou abrir a planta de layout. Então, a gente tem aqui planta de layout, que é esse desenho aqui, é a referência daquele arquivo que eu abri para vocês, que se chama base, tá? Veja que ele vem como um bloco para cá. E qual é a lógica e a grande sacada desse comando, né? Dessa questão aqui do Xref. Eu vou mudar agora para base. Então, estou no arquivo base, onde eu consigo editar. Suponhamos que a gente mude o layout e não queira mais essas duas poltronas. Então, eu vou tirar essas duas poltronas e vou mudar, de repente, essa mesa aqui, essa mesa lateral, eu vou mudar de lugar também. Vou passar ela um pouquinho mais para cá, por exemplo, tá? Então, eu tenho todos essas informações nessa base. Eu vou salvar essa base e a gente vai ver a mágica acontecer lá no outro arquivo. Então, mudei para a planta de layout. Veja que aqui na planta de layout não aparece todas as informações que estão na base de alvenaria, porque aqui eu consigo congelar, né, no AutoCAD, alguns itens que eu não quero que apareça aqui, tá bom?
E aí, o que acontece? Essa planta, ela está como a planta original, mas subiu um balãozinho aqui para mim, dizendo que houve uma mudança nesse arquivo aqui, que está referenciado nessa planta de layout, que é o BP17004 base. Quando eu clico aqui, ele automaticamente atualiza, tá vendo? Então, ele atualiza tanto essa planta quanto os outros arquivos. Eu vou abrir o arquivo o detalhamento do living, para vocês verem que logo quando eu abrir, ele já vai estar atualizado, porque aqui, ó, ele já puxou a referência da planta certa, né? A planta tá numa outra posição, mas vocês vejam que não tem as poltronas aqui e também não tem a mesinha de centro na posição que estava anteriormente, tá? Então, gente, isso ajuda muito. E aí, como que a gente faz o Xref? Eu vou abrir um arquivo novo aqui para vocês, para eu ensinar esse comando para vocês, ok? Então, a gente vem insert, né, ou inserir referência DWG. Quando você seleciona, escolhe isso no inserir referência DWG, ele vai abrir aqui a caixinha para você escolher qual é o arquivo que você deseja inserir, tá? Então, a gente vai lá naquele projeto para fazer a inserção. Vou ver aqui, achar onde que tá a planta, projeto executivo, atuais, base, é essa base aqui. Eu dou Open, ele vai abrir essa outra caixinha aqui para você colocar quais são, né, os seus padrões, enfim. Eu não mexo, tá? Eu deixo exatamente como está. E o ponto de inserção eu gosto de deixar no 00, porque ele vem no mesmo ponto de inserção da minha base. Então, dou um OK, vou dar um Zoom Extend aqui. Pronto. Aquele arquivo veio para cá como se fosse um bloco, tá vendo? Então, todas as alterações que eu fizer naquele arquivo, ele vem para cá. E aí eu posso selecionar o que eu quero que apareça ou não aqui, porque nesse campo aqui, ó, dos layers, ele me mostra qual é o layer e da onde ele tá vindo. Então, eu sei que esse layer aqui é do base 17004. Aqui eu não consigo mudar nomes de layers, eu consigo configurar a cor que ele vai aparecer nesse arquivo e também se ele vai ser congelado ou não, tá bom? Então, essa aqui é a lógica do Xref, ajuda muito, porque, como eu comentei com vocês, a gente tem uma planta só, com todas as informações, e aí você tem os outros arquivos que abrem uma janela para essa planta. Você faz a modificação em um arquivo só e você consegue distribuir o seu projeto em vários arquivos para que não fique em um arquivo pesado, e também você consegue com que várias pessoas trabalhem simultaneamente no mesmo projeto.